Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja do Senhor, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Quero deixar a palavra para meditação do coração da igreja, que se encontra em Jeremias capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisas alguma, acerca de holocausto ou sacrifícios. Mas isso lhe ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem se inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não deram ouvidos, nem se inclinaram o ouvido, mas endureceram a cerviz e fizeram pior do que vossos pais. Dá-lhes ouvido, pois, todas estas palavras, mas não deram ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: Uma gente é essa que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já apareceu a verdade e se arrancou da sua boca. Glória a Deus. Na grande realidade, a ideia aqui é que eles aumentassem seus sacrifícios e juntassem os holocaustos às ofertas de paz que comiam. Mas tudo seria em vão, uma vez que se recusavam a obedecer à voz de Deus e à sua lei. Os ofertantes comiam parte das ofertas e parte era usada para os rituais, mostrando que tanto Deus quanto o homem participavam do mesmo sacrifício, dessa forma reconciliando-se e tornando-se amigos. Não falei com vossos pais primeiro sobre os holocaustos quando tirei do Egito, e ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai no meu caminho como eu vos mandei que andasse, para que vocês vão bem. Mas não me ouviram, nem me obedeceram, e andaram nos próprios conselhos do propósito do coração. Tudo que o seu coração diz que é bom, o ser humano aqui, nessa passagem dessa Bíblia, diz, eles faziam. Eles iam pelo que sentiam e eram guiados por suas emoções. Uma das menores sínteses sobre a história de Israel e das Escrituras. Andaram para trás e não para adiante. Nessas 7 palavras, muitos séculos de experiências humanas, porém encontradas. A tendência geral era andar para trás e não para frente, até que a paciência de Deus chegasse ao fim e a nação finalmente fosse abandonada. A escravidão e a dispersão entre as nações, onde estão hoje. A acusação feita por Deus é que, desde que o dia que Israel saiu do Egito até hoje, no século que estamos, a época de Jeremias, eles haviam andado para trás e não para frente. Por mais que eles aprendessem e entendessem o desejo de Deus e da vontade de Deus, eles preferiam fazer as suas próprias vontades. E isso fazia com que eles andassem para trás e não para frente. Os profetas eram os meios mais usados por Deus no período da rebeldia de Israel, para trazê-los a voltar para Deus e para voltar a obedecer a Deus. Na realidade, antes disso, desde o início da rebelião da raça humana, Deus enviou profetas. O termo madrugando, que fala aqui na Bíblia, e as variações, é encontrado às vezes em Jeremias. A expressão levantando-se pela manhã cedo, suas variações,
é encontrado 35 vezes na Escritura, ou seja, na Bíblia. E há outras que usam o termo cedo. Personagens bíblicos costumavam levantar-se cedo. 7 itens dos efeitos em relação ao comportamento de Deus. Não deram ouvido a Deus. Não se inclinaram seus ouvidos, endureceram a cerviz, endureceu o coração. Não é para mim, não quero saber, não quero ouvir. Fizeram pior do que seus pais. Não responderam ao chamado de Deus e não obedeceram. Nem sequer aceitaram a correção. Aqui implica que cada geração ficou pior do que a anterior, de modo que Deus teve que agir e julgá-los muitas vezes com o intento de corrigir e impedir a tendência a andarem para trás, porque enquanto Deus não corrigissem eles, a ponto de abrir os seus olhos, eles continuariam indo para trás sem entender, é que nem nos dias de hoje. A gente não entende o porquê, em vez de estar para frente, a situação está para trás, porque tem coisas em nós que precisamos regulamentar e ver o que está acontecendo. Será que é por isso que eu não estou andando para frente? Será que é por isso que as coisas não andam para frente? Fica tudo paralisado, estagnado no mesmo caminho? E Deus fez isso de corrigir para que eles começassem a andar para frente e parassem de andar para trás. Eles pareciam determinados a rebelar-se. Enfim. Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, então. Em 70 depois de Cristo, né? Nos anos 70 depois de Cristo. Depois de prová-los novamente como uma nação por 500 anos. Gente, 500 anos. Eles foram provados por Deus e mesmo assim o coração estava duro. Ele permitiu que fossem dispersos por toda a terra. Eles foram tirados da sua terra e jogados para terras estranhas, onde têm estado por quase 1900 anos. Essa passagem aqui está dizendo da correção de Deus para o povo de Israel. E a questão aqui é, Deus fez isso para tentar chamar a atenção deles. Tem muitos que só saem da prova, ou melhor, na prova, só lembra de Deus, que precisa de Deus para sair da prova. E só vai fazer isso no momento da prova. Então, Deus permite os apertos, mas a pessoa não está entendendo por que está passando um aperto. Não busca saber de Deus o porquê que esse aperto está na minha história, o porquê que não muda, o porquê que não anda para frente. É porque algo Deus quer que melhoremos na presença dEle. Algo que fazemos de errado, Deus quer que nós começamos a fazer certo. Só que a gente não entende, por quê? Eu não fiz nada, eu tô tudo certo comigo, eu não tô errado, o coração tá duro. Aquele que diz que não peca, já pecou porque mentiu. Ah, eu sou assim, eu não fiz mal a ninguém. A questão é a obediência, essa palavra aqui está dizendo da obediência.